eu estou na linha com o vereador Uberdan Cardoso. Né? E o vereador Uberdan falou com Itajaí sobre essa situação da ONG Ema Animais, a posição dele. Mas uma das falas, Uberdan, que inclusive hoje, que a gente debateu, a gente comentou na abertura do programa, foi sobre aquela fala do prefeito. Né? E o senhor chegou a citar, o senhor chegou a criticar na sua entrevista hoje pela manhã, onde o prefeito teria, para alguns, pode ter sido inocente, para alguns, super sincero, né? E eu tinha perguntado aqui no começo do programa, independente do questionamento, da fala do prefeito, o que eu pergunto, o que traz à tona é o seguinte, né? Isso que o prefeito falou, será que o prefeito, o questionamento que eu fiz, será que o prefeito foi errado em falar? Foi da maneira que falou, mas o que ele falou não acontece, nunca aconteceu, por exemplo, em gestões anteriores, eu não digo não na anterior exatamente, por exemplo, vereadores que estavam na gestão passada, na gestão de Evaldo, na gestão de Humberto, e de repente foram para a base do prefeito, nunca foram, em troca de cargo, surgiu essa discussão em cima dessa fala do prefeito, e também não só da sua parte, mas de outras pessoas que chegaram a criticar. Boa noite, vereador. Boa noite, Léo. Boa noite, amigos. Eu acho que o prefeito foi ingênuo e verdadeiro, né? Porque acredito eu que a ingenuidade política, né, faz parte da natureza do prefeito. O prefeito, ele não tem motivação política para ser prefeito. Ele tem todas as qualidades morais, é uma pessoa que eu respeito muito, mas ele não tem a expertise, a vontade de estar na cadeira, porque ele foi criado no laboratório, ele foi produzido no laboratório e caiu de paraquedas na cadeira, onde a grande intenção não era governar a cidade, era derrubar um outro prefeito. Então, ele assume, entendendo, o grupo entendendo que era importante ter a Câmara, acabaram vendendo muito caro a ideia de ter a Câmara. Ou seja, nenhum vereador eleito, presidente da Câmara, teria a capacidade de não dar governabilidade ao prefeito. Porque isso seria uma injustiça, um absurdo. Qualquer vereador eleito daria governabilidade ao prefeito. Mas entenderam obcecadamente que preferiam dar governabilidade. Para isso, procuraram vender a alma. Foi o que o prefeito fez. O prefeito delegou a corretores da coisa pública o papel de negociar com vereadores. É claro que a negociação, a conversa, o diálogo é a base da política. A sua pergunta é pertinente, é interessante, mas a resposta não é difícil, porque em qualquer espaço de poder as pessoas mudam de convicção. Mudam porque acreditam naquelas convicções. Agora, o que é que faz com que vereadores recém-eleitos num projeto, antes do prefeito tomar posse, tenham mudado de convicção? A questão não é o pós-posse, a questão não é o governo, a questão é o pré-governo. Como é que eu mudo de convicção? Como é que eu acho que um governo é melhor sem eu ter experimentado esse governo? Então, essa é a pauta. Eu acho que essa é a questão que eu estou dizendo. E que o próprio prefeito disse. Eu não estou trazendo essa pauta. O prefeito trouxe. Eu não estou aqui dizendo que falaram. Eu estou dizendo, o prefeito falou. Está aí, está no seu blog, que é um dos mais respeitados da Bahia. Está aí na Rádio Indaiá, uma das mais respeitadas da Bahia. O prefeito disse
que, quer dizer, ele disse que trouxe vereadores e com os vereadores trouxe pessoas para ocupar os espaços. Agora, vereador... De cargos, oi. Assim, aí a discussão que surge é o seguinte, né? Eu lembro de um episódio, é claro que a proporção é assim, menor, né? A diferença é grande, mas teve uma vez que teve um advogado de uma empreiteira aí que disse que no Brasil não saiu um paralelepípedo sem ter uma comissão e tal. E houve aquela, nossa, que absurdo! E no meio, né, o pessoal disse, olha, o cara falou um absurdo ou ele falou uma verdade? E a pergunta é exatamente o seguinte, isso que o prefeito falou na sua inocência, né? A pergunta é uma coisa, nossa, é inédito, nunca aconteceu na política. Sendo mais específico, o gestor anterior, de 14 vereadores, ele conseguiu a proeza de ficar apenas um na oposição. Não o caso do senhor, que foi eleito com ele na base dele. Mas os outros vereadores que foram para o lado dele, foram só por acreditar no projeto, sem interesse, sem troca de cargo nenhum? Como eu estou lhe dizendo, eu vou repetir o que eu estou falando. Durante o processo do mandato, eu acho coerente que o prefeito seduza, que os vereadores entendam que o projeto é viável e ele vai colar no projeto. O que eu não posso entender são duas coisas. Primeiro, que o vereador venha a aderir a um projeto que ele não conhece ainda, porque não começou a governar, então tudo isso foi antes da posse. Segundo, que o próprio prefeito tenha vindo a público dizer, e está prova aí, porque o governo dele está inviabilizado, o governo do prefeito está estancado, existe uma sangria no governo do prefeito, né? E a sangria existe e não foi estancada, mas o governo, a gestão foi estancada, porque ele não tem governabilidade, porque grande parte do seu grupo não está contente, porque ele trouxe pessoas para fazer a Câmara, vereadores para fazer a Câmara. Então o que eu estou questionando não é que isso não exista, porque eu sei que isso existe, porque é negociação, é da política, isso é normal na política, por mais que existam algumas pessoas que revertam o seu posicionamento por uma questão ideológica e outros por outras questões. O que eu estou dizendo é, como é que foi feito o jogo? Antes da posse do prefeito, ele delegou a algumas pessoas a condição de serem corretores da coisa pública. Então, essas pessoas que não foi o prefeito tiveram a capacidade de negociar cargos. E aí negociaram cargos com vereadores, dizendo, você vai ter 10 cargos de 2.000. Tem vereador que tem lista com 32 cargos. E isso acabou fazendo com que o prefeito ficasse numa saia justa. Então o que está em jogo não é se isso é normal, se isso é comum. O que está em jogo é que nós temos hoje uma prefeitura engessada, uma gestão totalmente incompatibilizada com uma realidade, porque o prefeito anunciou uma coisa que foi feita. Mas como é que o senhor pode falar que a gestão está engessada se o senhor não está lá dentro e tem apenas um mês de gestão? Está engessada porque, por exemplo, ontem tivemos uma reunião com o prefeito onde a gente foi negociar a ideia da Amo Animais, e o prefeito disse que não tinha como ir além dos 15 mil reais, porque ele não tinha noção do todo da prefeitura. Vereador, eu digo isso só para concluir, com propriedade, porque a prefeitura inviabilizou um direito dos professores, que era do enquadramento, sem apresentar um organograma orçamentário, sendo que a gestão passada tinha um organograma orçamentário que eu vi, que eu sou testemunha. Então eu não estou falando, especulando não, Léo, eu estou falando de dados, eu estou trazendo informações de dados. Vereador, agora, assim, uma pergunta, isso é um questionamento que está também nas próprias redes sociais, e evidentemente que o senhor ouviu
ou deverá ouvir, né? E eu comentei até sobre esse paralelo, né, da posição do senhor em relação à gestão passada, onde era líder do governo, né, e aí tinha uma postura. Da mesma forma, o pessoal deve notar isso em Chico de Dega, que era líder da oposição e criticava muito, e provavelmente agora não vai ter a mesma postura de criticar tanto. Essa coisa natural, o povo lhe colocou na oposição, evidentemente que o senhor vai fazer oposição. Mas assim, por exemplo, há um questionamento, essa proposta do senhor de um valor maior para a ONG Amo Animais, né? E evidentemente que se pergunta por que o senhor não propôs ou não cobrou isso da gestão anterior, né? Para que se fizesse algum aporte para essa ONG, que é importante, que tem pessoas sérias empenhadas ali à frente. Eu não fiz essa projeção de valor maior, eu não discuti isso. Primeiro, ninguém da ONG me procurou. Na primeira discussão que nós tivemos para que a ONG tivesse R$9.000, foi aceito e ninguém questionou. A ONG tinha 150 animais, passou para 250 e por isso precisou de mais funcionários. Então, em nenhum momento eu fui questionado sobre isso, como líder do prefeito. Então, se a ONG marcasse uma reunião comigo, dissesse que estava inviabilizada, que não podia avançar nessa discussão, eu certamente teria feito meu papel. Porque de uma coisa eu não me arrependo, Léo. Eu sempre cumpri os meus papéis. Eu assumi lado. O que não quer dizer que eu não esteja do lado do povo. Quando eu fui líder do governo de Rogério, eu fui líder de um governo que eu acreditei. Então, eu fiz o meu papel por acreditar. Eu não sou corrupto e deixei de ser. Eu não sou mau caráter e deixei de ser. Não se trata disso. Se trata de posicionamentos políticos. Eu defendi um governo, um projeto. Quando a ONG passou a receber R$9.000, passou a receber 9.000 porque eu também entendia naquele momento que era preciso aumentar para 9.000. Em nenhum momento a ONG me procurou e disse assim: a verdade tem que ser 10.000, tem que ser 11.000, tem que ser 12.000. Ninguém. Então, eu continuo defendendo o que eu acredito. A população me colocou na situação e eu defendi o que eu acreditava. Entendeu? Eu sou muito tranquilo em relação a isso. Muito tranquilo. Então, o que eu digo hoje é que continuo tendo meus princípios, não me vendi. Ninguém vai dizer que a Uberdade vendeu para Rogério Andrade. Tem uns que dizem aí, recebeu vantagens. Não recebi vantagens, tá aí. Pode fazer de mim aí, uma devassa das minhas contas. Moro no mesmo lugar, entendeu? Inclusive moro de aluguel, tô mudando agora, depois de uma construção de uma casa de 10 anos construindo. Uhum. Entendeu? Então eu me respeito, tenho minha profissão, sou professor, estou vereador e não vou deixar de defender o que eu acredito. Ok, vereador. Agora, quero muito que o Genival dê certo, só acho que ele precisa governar e não delegar o poder a mercadores, a plantonistas que querem, né, gerir a cidade em nome dele. Vereador, muito obrigado. O diálogo é sempre interessante, aberto, franco com o senhor, e eu quero marcar outra oportunidade aqui para a gente conversar, não só o senhor, como o Cuyuba, né, como os demais membros da oposição. Tá bom, Léo, obrigado. Estou sempre à disposição. Nunca fugi da discussão, nem na situação, nem na oposição. Você é testemunha disso. Estou sempre à disposição. Eu acho que o debate é que faz com que a gente avance e a cidade cresça. Ok, muito obrigado, vereador. Obrigado aí, o Berdan Cardoso.